Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, o Evangelho de São Lucas que lemos hoje nos convida a viver o relacionamento com Deus com uma mentalidade nova. Infelizmente, é notável que o nosso povo que se diz católico, muitas vezes de católico só tem o sacramento do batismo e acha que andar com objetos religiosos pendurados no pescoço, na orelha, no pulso ou no tornozelo seria também praticar a fé católica. Eu não carrego nada disso. Eu não preciso dessas coisas penduradas em mim para ser católico. Muitos às vezes querem viver a fé, mas de um modo todo seu, diria até de um modo pagão, onde só se reza quando se tem problema, onde raramente as pessoas vêm rezar simplesmente pela alegria de estar na presença de Deus que o ama. Nem todos entendem isso. Onde acha que rezar é encher-se de barulhos ao redor e dentro. E não é necessário fazer barulho. Sem contar ainda dos relacionamentos humanos. Muitos têm os seus vícios e procuram a palavra de Deus para justificá-los. Muitos têm o mau costume de pensar de uma forma alheia ao Evangelho e às vezes citam o nome de Jesus para tentar justificar o seu modo de pensar. Nosso Senhor nos convida a renovar a mentalidade. Não é à toa que São Paulo, o apóstolo, ao falar de conversão, ele usa a palavra grega metanoia. Metanoia significa a mentalidade que deve ir além do que este mundinho nos introjeta. Metanoia é mudar a mentalidade. Mentalidade é a forma como enxergamos, como entendemos e a partir daí como vamos agir ou reagir. Como entendemos Deus, como entendemos a nós mesmos, como entendemos as outras pessoas, como entendemos as coisas. Eu tenho visto mentalidades que não têm ajudado as pessoas a converterem-se. Eu tenho visto mentalidades que não ajudam as pessoas a ter um relacionamento com Deus, sendo Ele um pai. Às vezes dá a impressão que Deus é o carrasco que vai punir a primeira besteira que você fizer, de acordo com algumas mentalidades. Às vezes dá a impressão que Deus é um fracote. É verdade que Deus seria um fracote, porque alguém passa diante
de um despacho e faz, ai, está repreendido, ai, não sei o quê. Deixa de ser besta, aquilo ali não influi em você não. Alguém viu uma coisa estranha na porta, ai, chega, e agora? Eu vou estar contaminado. Eu me lembro quando eu cheguei em Laranjeiras, preciso ir muito longe não. Quando eu cheguei em Laranjeiras, a primeira grande festa popular que eu vivi aqui foi a festa do Lambissujos. Vocês sabem o que é, né? É a representação, para quem não é de Laranjeiras que nos acompanha. Lambissujos é uma festa que ocorre todos os anos, no segundo domingo do mês de outubro, onde se representa uma batalha entre um quilombo e uma aldeia indígena. É a representação. Primeiro se apresenta esses dois universos, o universo de um quilombo e o universo de uma aldeia. E a festa termina com um combate que é representado e em que tradicionalmente a aldeia vence. Esta é a festa do Lambissujo, uma festa popular que depois, num lugar de cultura onde a escravidão foi bastante presente, isso se torna também uma forma de comemorar a liberdade que hoje se tem para se decidir o seu próprio destino. Eu não vi problema nenhum em estar com diversos foliões e como é a festa que atrai muita gente, atrai também pessoas mal intencionadas. No passado houveram violências, roubos, assassinatos. Então eles sempre pedem uma bênção para que possam fazer aquela festa em paz. E eu lembro que no meu primeiro ano, era eu passando aqui por esse corredor para ir abençoá-los na calçada, e tinha gente aqui na capela do Santíssimo clamando em alta voz para que eu não me contaminasse. Deus do céu! A marca do nosso batismo é muito forte do que qualquer outra contaminação que não proceda de Deus. Por que esses medos? Deus é um fracote por acaso? Vinho novo em odres novos. Cristo traz uma grande novidade. O Evangelho traz a grande novidade, nos fala e nos mostra quem é Deus e como devemos nos relacionar com Ele. Por que que a gente ainda continua com a forma de entender a Deus totalmente oposta, contrária ao Evangelho? Porque ainda temos tanto medo. Vinho novo em odres novos. É necessário renovar a mentalidade. É necessário compreender o que nos cerca a partir do Evangelho. Se não for assim, corremos o risco de repetir erros gravíssimos do passado. Que fique para nós essa advertência do Santo Evangelho de hoje. Na nossa primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, Nosso Senhor faz uma advertência, especialmente àqueles que, na igreja, foram chamados a conduzir o povo, a estar à frente do povo. Que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A esse respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Traduzindo para uma linguagem mais simples, São Paulo apóstolo está recordando que todo padre, bispo, papa, freira, coordenador de grupo, movimento, de centros católicos e tudo mais, sejam fiéis, vocês não têm que inventar a roda. Nós temos apenas que transmitir o que nós recebemos. Nós temos que, de novo, transmitir no século XXI aquilo que forjou os santos ao longo dos séculos passados. Porque o Evangelho não é moda.
O Evangelho é força transformadora. Eita, usei um tipo de expressão em que em alguns outros lugares é entendido de outro jeito. Principalmente o povo que fala de teologia de libertação. Mas é verdade, a expressão é verdadeira. O Evangelho não é moda. O Evangelho é o novo de Deus que tem força para transformar pessoas e, a partir dessas pessoas transformadas, também transformar a sociedade. Agora, se a gente, para querer dar uma de legalzinho, começa a concordar com tudo o que é anti-evangelho, aí lascou-se. Tem muita gente que, para dar uma de legalzinho, prefere imitar o mundo. Quando se trata de um pecado, por exemplo, vão dizer, não, isso não é tão assim como você está pensando. Pecado é pecado. Roubar será sempre pecado, a gente não pode amenizar. Ah, fulano rouba, mas faz. Já ouviram isso? Só nos contos de Robin Hood, né? Ele tira dos ricos para dar aos pobres. Você acredita em Papai Noel, né? Coelhinho da Páscoa também? Tome cuidado. Tem muita gente pegando carona nesse tipo de compreensão das coisas. E muita gente que se diz cristã, tentando defender o que por natureza não tem defesa, o que é indefensável. Até o nome é chique, olha. Não podemos. Devemos com fidelidade transmitir o Evangelho, por mais que isso toque na ferida de muita gente, que incomode e faça muita gente se retorcer. Tem tanta coisa que nessas horas dá vontade de dizer, mas como eu estou proibido pelo meu superior de tocar nesses assuntos, eu tenho que me policiar, que já me fizeram uma advertência de novo um dia desse. Você está perigoso, você está tratando em assunto perigoso, pode não. A gente tem que deixar o povo na ignorância, né? Então que vocês pelo menos saibam disso. Mude sua vida. Eu não posso mudar o Evangelho. Mude de partido, porque eu não posso mudar o Evangelho. E antes que você diga que eu estou falando a favor de um e contra outro, hoje em dia com a internet não é difícil não. Vá lá no site do partido, veja o que o partido defende. E tem coisas que partidos defendem que são anticristãs, anti-humanidade. E o católico não pode votar em gente assim, está pecando. Se tem partido que apoia a pena de morte, eu não posso votar nele. Se tem partido que apoia a pena de morte pelo crime de A e de B, condenam à morte o inocente na barriga da mãe, eu não posso votar em gente desse partido. Ah, mas fulano de tal é católico, mas quando ele está lá dentro do Congresso, ele esquece a fé, ele vai votar conforme a cartilha do partido, senão é expulso. Isso já aconteceu. Tome cuidado, eu tenho que tocar nesses assuntos, porque esse ano é crucial, é ano de eleição. Embora tenha um dito cujo que gosta de tomar uma 51, que fica dizendo que não precisa de padre nem de pastor, que vai direto com Deus a hora que ele quiser, o tanto que ele quiser, fica minimizando. E tem gente dizendo que lugar de padre é na sacristia. Seria interessante esse senhor que gosta de tomar uma 51 e dar uma de político, lembrar que ele só fez carreira política porque teve padre e bispo que abriu a porta para ele. Ele tem memória curta? Se ele tem, eu não tenho não. Teve padre e bispo no passado que abriu a porta para esse infeliz. E hoje ele, quer dizer, hoje não, desde quando chegou ao poder que ele cospe no prato que comeu. Procure conhecer histórias, vai ajudar muito.
vocês a discernirem. Nós temos que ser fiéis administradores do que nós recebemos. Eu devo transmitir o que eu mesmo recebi. O Evangelho não me pertence e eu não posso torná-lo refém de nenhuma ideologia de qualquer natureza. De nenhuma natureza. E pelo amor de Deus, acabe com esse discurso de dizer, o padre está falando de fulano de tal, então ele é a favor de Beltrano. Deixa de besteira. Eu sou a favor do que é certo. E se eu vejo um erro de qualquer lado, eu não posso ser conivente. Se eu vejo uma mentira escancarada, se eu vejo uma má vontade escancarada, se eu vejo um desprezo pelos valores que eu tenho como algo grande e precioso, escancarado, eu não posso concordar com isso. Não posso. Vinho novo em odres novos. Peçamos a conversão da mentalidade. E toquei no assunto, por exemplo, de morte, porque este mês o Santo Padre, o Papa Francisco, na intenção de oração para o mês de setembro, pede que os católicos rezem durante este mês para que a pena de morte seja abolida em todas as nações. Quando falam pena de morte, o povo imagina logo alguém numa cadeira elétrica, alguém sendo enforcado, alguém recebendo uma injeção letal. Mas não se fala, por exemplo, da pena de morte que tantos inocentes já estão sofrendo através de aborto ou através de eutanásia. Certamente vocês devem ter acompanhado, além das notícias que dizem respeito ao aborto, que recentemente na Inglaterra, de novo, uma criança foi abandonada à morte, porque estava em tratamento, por ordem do Estado, e a família não pôde fazer nada. Tem gente e partido no Brasil, candidatos a altos cargos que defendem esse tipo de coisa. Sem contar da morte também das consciências. Tem muitos países onde a liberdade de consciência não existe. Ou você pensa igual o partido que governa, ou então você é eliminado. Procure saber como é a China. Procure saber como é a Coreia do Norte. Procure saber como é Nicarágua. Procurem saber como é Cuba. Procurem saber como está sendo Venezuela. Procurem saber como está sendo atualmente a Argentina. Procurem saber o que tem ocorrido no Chile. Procurem saber o que tem acontecido recentemente na Colômbia, que mandou inclusive fechar uma capela católica que tinha no aeroporto de Bogotá. Tem político, candidato a altos cargos no nosso país, que defendem esse tipo de governo. É isso que vocês querem para vocês? Pensem. Vinho novo em odres novos. Que o Senhor transforme a nossa mentalidade. Que o Senhor nos faça enxergar o mundo a partir dele. E tendo ele como critério, a gente saiba escolher. Que Deus tenha pena de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.